Olá, estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo para o nosso bate-papo um amigo, Valmir Angelo. É que a descendência é italiana também, então por isso que eu fiz essa brincadeira. Mas o Valmir, ele é gerente operacional de uma empresa que terceiriza administração de condomínio. Perfeito, É isso? Exatamente. E vamos conhecer um pouquinho desse trabalho, né, Paulinho? Para ver as novidades que estão aí no mercado. Isso, né? Contar umas historinhas para vocês que acontecem, que ele tem umas coisas assim, não é muito cabeluda não, mas... Valmir, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, de estar vindo bater esse papo com a gente. Eu acho que vai ser legal passar isso para o nosso telespectador. Bom dia, Egídio. Bom dia, Paulo. Eu que agradeço o convite. Estar aqui para mim é uma grande alegria. Eu que também sou cidadão de Osasco há 25 anos e é um prazer poder compartilhar com vocês o nosso conhecimento e com o público de Osasco. Legal. Valmir, conta um pouco da sua história no sentido de parar nesse mercado, parar nesse bloco de serviços aí que você está hoje. É bem curioso, viu, Paulo? Porque antes de entrar nesse segmento, eu era vendedor. Né? Eu era vendedor e me surgiu uma oportunidade nessa empresa que eu estou até hoje, inclusive na área de portaria mesmo. E não nego que eu ofereci uma certa resistência, mas eu era novo de casado, era menino ainda, e a minha esposa não vai, é uma coisa mais firme, uma coisa mais certa, e eu comecei de porteiro mesmo, tá? Acabei gostando do segmento, investi em cursos, em conhecimento. A empresa também, que é muito boa, me abriu as portas, assim como abre para outros colaboradores, me deu oportunidades. Eu consegui fazer faculdade, me formar e consegui crescer junto com essa empresa aqui, a GS, que é uma empresa de bom investimento, que prima pela qualidade, pelo investimento no ser humano. Legal. É interessante, Valmir, porque a gente, aqui no programa, a gente entrevista muito o pessoal ligado à área tecnológica, essa coisa toda. E sempre tem um vínculo, né, de como a pessoa envereda para essa área profissional. E você já mostrou, né, o fato de você já ter atuado operacionalmente na área de condomínios, né, e que levou a sua aprimorar a sua profissão no sentido de ficar nesse foco ainda, né? Isso é legal, legal. Na verdade, você fez o caminho meio contrário, né? Porque normalmente o cara estuda, vê a teoria toda da profissão, né? E aí vai pôr em prática. Você não, você foi ao contrário. Você foi lá no campo aprender tudo que precisava saber de prática. E aí foi se aprimorando. E depois assumiu que tinha que conhecer a parte teórica, fez e, pô, deve ser um profissional altamente qualificado. Porque eu não tenho dúvida nenhuma em estar elogiando, porque a gente sabe que é um profissional muito bom. Eu agradeço os elogios e, na verdade, é importante, eu acho que é interessante o caminho que eu acabei trilhando, né? Casualmente, graças a Deus as coisas aconteceram dessa forma, que eu conheci desde baixo, né? Conheci as adversidades, as dificuldades, os pontos principais a se melhorar, né? Tanto da parte profissional quanto da parte de estrutura para o profissional trabalhar, o que ele precisa de repente de suporte para melhorar o atendimento dele também. E esse crescimento que eu acabei sendo mais objetivo, mas passei pela parte de zeladoria, depois pela parte de supervisão, parte de controle, de coordenação, para chegar à gerência. Então tudo isso acaba nos dando bagagem suficiente para poder apoiar. Inclusive isso me faz hoje, porque a gente sabe que o mundo ele se atualiza a todo momento, né? Uma coisa que eu procuro fazer sempre e orientar o nosso pessoal sempre a fazer é dar ouvidos a esse pessoal de campo, né? Porque eles que estão no dia a dia com certeza têm... É eles que sabem do problema. Exatamente, eles que sabem as dificuldades, as adversidades. E muitas vezes têm ideias muito boas a trazer para a gente. Então nossas melhorias que são contínuas, muitas vezes partem dos próprios funcionários de campo. Legal. É legal, porque eu e o Egídio também viemos de uma área operacional, né? Nós trabalhamos um tempo atrás aí na Sabesp e a gente tinha muita visão da parte operacional. E você falou um negócio que é muito rico, no sentido, o pessoal que está lá é que sabe, às vezes sabe mais das soluções do que nós mesmos técnicos profissionais da área. E eles nos alimentam com essas informações, não é, Egídio? Claro. Nós tivemos soluções, por exemplo, operacionais,
que seria difícil um técnico bolar, e o cara bolou lá no campo, lá no meio da obra lá, que tinha que fazer uma manutenção, uma estanqueidade de um vazamento. O cara bolou uma solução simples, parece que foi aquele ovo de Colombo colocado de pé, né? É legal quando você fala isso, porque você dá o foco exatamente na parte mais importante da linha operacional de um condomínio, que é os operacionais, né? Justo, exatamente. E é aí que pode ocorrer falhas, né, inclusive de segurança, porque exatamente é onde eu sei que as administradoras se preocupam mais com esse foco, né? A segurança do condomínio, ela sempre foi importante, mas atualmente ela é uma grande preocupação dos moradores, né, dos síndicos. E esse é um cuidado que se tem que ter, porque os profissionais de portaria são seres humanos como nós. Eles são passivos de erros, então eles precisam de acompanhamento, suporte e orientação. Sobretudo, eles precisam ter regras bem definidas e apoio quando eles executarem a regra corretamente. Porque nós sabemos que os moradores, eles, quando estão pensando no seu conforto, na sua comodidade, eles estão dispostos a abrir mão da regra. Porém, o profissional de portaria que está lá, se ele perceber que quando ele abre mão das regras para agradar um morador é mais positivo, ele vai começar a abrir mão dessas regras de segurança no cotidiano dele, diariamente. Sim. E nós sabemos que o pessoal que investe em invasão de condomínios, eles estão observando a rotina do condomínio. Tá? E quando eles percebem essas falhas, é nessas falhas que eles vão atuar. E lá na frente, quando existe uma ocorrência, a primeira pessoa que é levantada e colocada em xeque é o profissional de portaria. Ah, mas ele falhou. Porém, se você olhar o histórico, essas falhas também são consequências dos próprios moradores que investiram na falha dele e valorizaram, porque para aquele bem-estar dele, na comodidade, naquele momento foi útil, mas ele não pensou a longo prazo. Ele não pensou que futuramente aquilo podia ser prejudicial. Naquele momento foi confortável, foi interessante, mas lá na frente acaba que o resultado é negativo. É interessante, né? Porque ele está citando, a tecnologia ela avançou muito nessa área, né? Em termos de segurança. Mas eu estou vendo que a preocupação exatamente do Valmir é no sentido do ser humano. Perfeito. Do elemento humano, que é o que opera os instrumentos. Né? Se não tiver a consistência desse ser humano, quer dizer, o recurso humano aí mais forte, a coisa pode se perder, né? Eu acho que, até a gente tinha conversado um pouquinho antes de começar, o treinamento é fundamental. Né? Verdade. E a exigência de que o cara cumpra o treinamento à risca para evitar esse tipo de coisa. Na verdade, é o costume, o hábito que leva à negligência, né? Exatamente. A gente costuma dizer no nosso segmento que a segurança do condomínio é um tripé. Ou seja, é a mão de obra, o porteiro, a tecnologia e os moradores. Tá? A tecnologia ela é fundamental, mas se qualquer um dessas três partes do tripé falhar, o condomínio está exposto. Então, o tripé tem que funcionar. Você tem que ter uma tecnologia, que hoje em dia existem muitas tecnologias de segurança para o condomínio, daqui a pouco podemos falar um pouquinho sobre elas. Existem as regras bem definidas e o treinamento, que o Egídio comentou, é fundamental, um treinamento bem aplicado, com acompanhamento, investimento e valorização do profissional que faz corretamente, para que ele se sinta com segurança de fazer, né, à vontade para cumprir com aquelas normas e aquelas regras, e a colaboração dos moradores. Ela também é fundamental, porque o condomínio existem portas que se abrem a cada vez que uma pessoa entra e sai. Se o morador não colaborar nessa abertura de porta, seguindo as regras do condomínio, ele está fragilizando a segurança do condomínio. Porque aí pode ocorrer uma falha, né? E a falha pode ser do porteiro, a falha pode ser do morador ou tecnológica. Porém, a tecnológica a gente sabe que ela é amarrada. Normalmente, ela vai, se acontecer a falha dela, vai estar ligada a uma falha humana, seja do morador, seja do profissional de portaria. Entendi. Mas hoje é normal. A portaria tem aquela câmara onde o cara fica fechado, com 2 portões. É normal você ver, o próprio morador, ele não fecha o portão direito. Porque seria, ele entra, fecha, aí abre o outro. Isso. Agora,
E entrar num outro assunto, é complicado a portaria, o controle remoto, né, disso. Egídio, Vocês têm isso também? Temos. E você entrou numa questão fundamental, importante na segurança do condomínio, que é justamente essa abertura e o controle desses portões. Por quê? Como que funciona normalmente? O morador que não é da área de segurança, nesse entra e sai dele do dia a dia, ele está com outras preocupações, ele tem as preocupações de família, do trabalho dele, que é outra coisa. Então, ele entra e sai sem lembrar das questões de segurança. Uma das coisas que nós percebemos que os moradores fazem em demasia é facilitar a entrada de pessoas que eles não conhecem. Como? Ele está entrando ou saindo do condomínio, vem entrar uma pessoa que ele não conhece, ele segura o portão aberto. Permanece aberto para facilitar, ele entende que é uma pessoa conhecida. Ele se sente constrangido de fechar o portão na frente daquela pessoa. Essa falha existe muito, Exatamente. Então, o correto é, senhor, com licença, e fechar o portão. Tá? Ele não pode deixar o portão aberto. Porém, a gente sabe que a maioria das pessoas se sentem constrangidas em fechar o portão no momento que vem outra pessoa para entrar. E muitas vezes ele acaba facilitando, porque o porteiro, muitas vezes também se percebe que o morador deixou entrar, para o porteiro, tá errado, mas é conhecido. Né? É uma falha que puxa a outra. Tem várias falhas aí juntas, né? Pode ser conhecido daquela própria pessoa. A pessoa, se for alguma situação de perigo, pode se tornar até refém. Perfeito. Nessa situação. Quer dizer, tem todo um aparato aí que realmente é uma falha que pode ocorrer na segurança da entrada, principalmente, do acesso. E que o morador aí também tem que ter essa consciência. Existem soluções. O morador precisa ser conscientizado, porém a gente sabe que não dá para contar 100% com essa conscientização. Então, 2 caminhos. Primeiro, vocês falaram do morador, o Egídio comentou sobre o morador fechar o portão, mas não travar, né? Muitas vezes ele permanece aberto. Isso. Existe hoje, falando em tecnologia, uma ferramenta mais eficaz do que a famosa lingueta, né, que trava o portão, que é o eletroímã. O eletroímã encostou, fechou. Então o morador empurrou o portão, encostou, fechou. A segunda ferramenta é, quando o condomínio existe espaço e estrutura para ter a eclusa, a gaiola, a clausura, que são os 2 portões que nós comentamos, você pode instalar um sistema que se chama intertravamento. Esse intertravamento impede a abertura do portão enquanto o outro estiver aberto. Legal. Então aqui a gente falou de tecnologia. Agora, o profissional de portaria, voltando à parte de treinamento, ele tem que estar muito bem preparado para essas ocorrências do dia a dia. Então eu vou até citar cá um case que aconteceu quando eu era até supervisor ainda. Eu cheguei num condomínio de alto fluxo e eu percebi que o meu porteiro estava tendo muita dificuldade, que ele abria o portão para o morador e entravam outras pessoas juntas. E eu falei para ele, você tem certeza que todas as demais são moradores? Olha, eu não tenho, porque são muitos. Realmente era um condomínio muito grande. Eu falei, então você não pode deixar todas entrar. Ah, mas eu abro o portão, as outras entram junto. Como é que eu faço? Eles existem um treinamento inicial, antes deles começarem no condomínio, eles passam por todo um treinamento, mas aí vai entrar naquela questão de você dar para ele suporte e segurança para atuar. O que eu fiz? É rotina, né? É rotina. Eu sentei no lugar dele de porteiro e falei, vou fazer no seu lugar, eu não conheço ninguém. Tudo bem? Tudo bem. Chegou uma pessoa no portão, e foi bem curioso, parece que aconteceu para melhorar o treinamento dele. Era uma moradora, tudo bem. Eu falei, você fica de lado, só assiste, eu não conheço. Peguei o interfone e atendi. Bom dia, senhora. Pois não, eu sou moradora. Qual bloco e apartamento? Ela falou, li na lista, confirmei, o RG, perfeito. A senhora pode entrar. Abriu o portão. No que ela foi entrar, chegou outra senhora. Eu orientei já antes dela entrar. Senhora, eu estou abrindo o portão para a moradora, a senhora aguarda, por gentileza? Ela, lógico, eu entendo, a visitante naquele momento se sentiu constrangida com a situação. Sim, então, teve uma reação meio, nossa, né? Eu falei, calma senhora, eu vou atender a senhora, por gentileza. A moradora entrou e para piorar a situação aí, que eu falo que foi bem curioso e bem interessante para aquele momento, a moradora falou, pode deixar ela entrar, eu conheço ela. Eu falei, ok, mas ela é sua visitante? Ela falou, não, não é. Eu falei, então senhora, me perdoe, eu não posso deixar ela entrar porque ela vai visitar outro apartamento. É essa pessoa que precisa autorizar a entrada dela. Ela entrou, eu fiz o contato com o apartamento, perguntei, senhora, qual apartamento a senhora vai? Ela falou, eu interfonei no apartamento, falei com o morador, falei, sua visitante está aqui, o senhor autoriza a entrada dela? Ele autorizou, e em seguida eu já orientei, o senhor, peço desculpas, ela acabou passando por um constrangimento, eu tive que pedir para ela guardar, ela estava entrando junto com outra moradora, peço desculpas, mas ela já foi orientada, só para o senhor ter ciência. Ele, não, tudo bem, me agradeceu, falou, acho que o senhor foi correto, tudo bem.
Quando ela entrou, novamente me desculpei, senhora, peço desculpa pelo constrangimento, a senhora vai ao caminho, ensinei o caminho para ela, morreu o assunto. Quando eu fiz isso, eu falei para ele, agora é a sua vez, senta e faça igual. Ele percebeu que eu fiz e que a maneira como eu conduzi a situação, eu dei para ele primeiro argumentos e ele se sentiu seguro para atuar da mesma forma. Sim, mostrou o caminho correto. Perfeito. Na prática. Legal, então, o isso. treinamento é Isso fundamental. ocorre muitas vezes, Todos em os muitos dias. condomínios. Todos os dias. É verdade, é verdade. Valmir, vou te interromper, À vamos vontade. fazer um breakzinho? À vontade. Já voltamos já. Aguarde que já retornamos. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, vou fazer aquele lembrete a você, telespectador, caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar fazendo para esse serviço que pretende executar. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, mencione o código 038 ou então município de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. E agora vamos retornar, desculpa o break inesperado, né? Mas a gente tem que fazer. Faz parte. Mas Isso. nós estávamos falando exatamente nesse ponto que ocorre na maioria dos condomínios, que é onde pode haver a possibilidade de alguém entrar junto com outro visitante ou com o próprio morador, né? E a tecnologia, ela avançou muito nesse sentido, com a biometria, com o monitoramento à distância, essa coisa toda. Mas ainda esse foco pode ocorrer, essa falha pode ocorrer, né? Porque é o ser humano atuando nessa peça, né? Como é que vocês envolvem os condôminos nesse sentido? Vocês têm palestra, reuniões? Porque a gente sabe que reunião de condomínio vem 20% do prédio, só quando tem algum assunto bem que vai envolver a parte econômica que vai mais gente, né? Ou na eleição do síndico, depois nós vamos conversar inclusive sobre isso. Como é que vocês fazem esse approach do pessoal do condomínio? Paulo, essa é a maior dificuldade eu mesmo imaginei. encontrada, porque a gente sabe que os moradores descem para uma assembleia se for um sorteio de vaga, se envolve a parte econômica. Então, quando você vai falar de segurança, infelizmente, só descem aqueles que já estão envolvidos, aqueles que já colaboram, aqueles que estão de fato preocupados, não descem todos. Então, você conscientizar e trabalhar todos é muito difícil. Os caminhos que a gente utiliza para minimizar os erros e atingir o máximo de moradores possíveis a gente passa uma orientação para o condomínio precisa passar essa informação para os moradores via elevador e via o comunicado oficial também, que deve ser protocolado. Por que protocolado? Porque dessa forma ninguém pode dizer que não tinha conhecimento da regra. Então você manda esse comunicado, faz com que ele assine o recebimento dele, para ele ter ciência também da importância desse procedimento. Tá? Mas infelizmente ainda assim não garante, porque o fato dele receber protocolar não quer dizer que ele leu o documento. E regras de condomínio, normalmente a carta ela vem com alguns dizeres, são cumpridos, vai demandar tempo e atenção. Talvez o morador tenha dúvidas que ele precisaria tirar com nossos profissionais. Você falou sobre palestra, nós damos palestras, nós participamos de palestras, é por isso que a gente orienta da seguinte forma: passa o comunicado prévio, protocola e sinaliza que vai ter uma palestra a esse respeito, que lá se tira as dúvidas. Mas tem um outro problema também que eu acho que influencia aí, nem sempre o morador é o proprietário.
e o interesse dele é muito menor. Porque hoje em dia o condomínio está embutido no aluguel do apartamento. Então, o cara, para o morador, a reunião de condomínio não vale nada. Porque para ele não vai. Então, o interesse dele diminui muito. Né? E aí que vai pegar do outro lado da segurança. Né? Ele não participa e quer cobrar. Então, é uma coisa... O trabalho de vocês deve ser uma loucura, né? Porque você lidar com... E o ser humano, né? Que já é um caso à parte, né? Lidar com pessoas é realmente muito complicado. E nessa situação, então, fica muito pior, né? Fica, e por isso que a administração do condomínio precisa ser bastante atuante. Como atuante? Precisa existir um alinhamento da empresa prestadora de serviços, tá? Nós buscamos ter sempre esse alinhamento, proximidade e parceria com os nossos clientes. A GS Terceirização procura ter esse alinhamento. Por quê? Nossos profissionais precisam identificar os moradores que não colaboram com a segurança de alguma forma, infringem a regra de alguma forma e precisa comunicar à administração. E a administração vai precisar notificar esse morador dos erros de segurança que ele está cometendo, porque ele expõe todos os outros moradores com o erro dele. Ele não expõe apenas a família dele, né? Expõe a todos os demais. Então, quando existe uma administração atuante, você minimiza mais ainda a possibilidade de erro. Por mais que não são proprietários, né, a notificação é para ele que vai ter fatalmente que pagar. Vai para o proprietário vai repassar para ele. Tá? Se ele chegar a tomar uma multa, por exemplo. Tá? Infelizmente, a gente sabe que o ser humano, muitas vezes, ele só funciona depois que ele é penalizado. Então, uma administração atuante é fundamental, cobrando o morador e valorizando o procedimento realizado corretamente. É verdade, as regras, né, elas são só obedecidas quando você impõe uma multa. Infelizmente é assim, o fator do cinto de segurança dos carros aí é um caso real, né? Só aconteceu quando começaram a multar, aí o pessoal vai... Coloca o seu cinto de segurança. Na verdade, o fabricante acabou ajudando, né? Mas colocou aquela campainha que é insuportável. Insuportável, né? Os carros novos são assim. Mas ainda dentro dessa área da segurança, né, nós falamos, a tecnologia avançou bastante, né, no sentido de câmaras de identificação de rosto, biometria, enfim, uma série de fatores aí que você pode, inclusive, nos informar. Mas tem muita ligação com o recurso humano. Né? Não é por acaso que você é da área de formação do recurso humano, que exatamente você briga e se conscientiza em identificar essas posições. Né? Isso que é legal. Justamente. Falando em tecnologia, você for no mercado, eu posso citar aqui inúmeros sistemas e equipamentos que são funcionais. A biometria é muito funcional, hoje existe a leitura de íris, que também é muito funcional. É claro que o custo dele é maior, a biometria hoje é bem acessível, tá? Controles de entrada de veículo via tag, via controle remoto identificado, monitoramento à distância, tanto de imagem quanto de controle de entrada de portões, tá? Uma portaria blindada com abertura de porta monitorada também. Um monitoramento dentro da guarita, o profissional de portaria também precisa ter segurança e uma câmera filmando dentro da portaria para oferecer essa segurança para ele. Existe uma infinidade de recursos hoje tecnológicos que vêm agregar, porém, sempre vai ter o ser humano envolvido. Então, um preparo, um acompanhamento do ser humano não vai estar sempre sendo necessário. É fundamental esse acompanhamento junto com o ser humano, bem preparado para saber usar essas ferramentas também que existem. Por exemplo, eu sinalizei que existem controles identificados. Como que funciona isso? Esse controle, quando o morador aciona, aparece na tela o modelo, a cor, o veículo, quem são os moradores, imagens desses moradores. O profissional de portaria tem que estar muito bem orientado para fazer essa conferência. O veículo que vai entrar, de fato coincide com o que está aparecendo na imagem? Eu posso abrir o portão? Se não coincidir, ele não pode abrir. De repente, um morador comprou um carro novo, alugou um carro, veio com um carro da empresa. Então, ele tem que orientar o morador. Senhor, você precisa atualizar o seu cadastro junto à administração. Sim, porque às vezes o morador ele troca de carro. Perfeito. Mas ele está com o tag. Exato. Né? Ele chega à distância, aciona, mas aí vai aparecer um carro que era vermelho e virou branco. Alguma coisa está errada. Né? Exatamente. Tá certo. Mas aí é
a responsabilidade do morador. Ele precisa atualizar esse cadastro. É isso, porque ele também estaria contribuindo para a Pode ser insegurança. também um cara que sequestrou ele e está tentando entrar. Exatamente. Tem todas as possibilidades, mas se você restringir as regras, acabou. Entendeu? Aí fica... Aí nós voltamos na mesma tecla, né? O ser humano complica tudo, porque não faz atualização. Eu fico imaginando a operacionalidade, né, desse sistema, que você monta tudo, você cria tudo. Nós trabalhamos, inclusive, com alguns condomínios também, em termos de manutenção, mas é sempre assim, né? De repente, pum, foge um fiozinho, né, que pode acarretar uma falha no sistema. Eu lembrei de uma coisa. Agora nós temos muito contato, em função da associação, nós temos muito contato com o conselho. E o conselho manda correspondência para a gente, as atualizações, informação de curso e tal. Existem alguns profissionais que vêm reclamar, eu não tenho recebido. Mas ele esquece de comunicar ao conselho que ele mudou de endereço. É verdade. Então, na casa antiga dele está chegando. É verdade. E isso que acontece no condomínio também. É como eu comentei anteriormente, o morador ele está ocupado com a rotina dele, com as preocupações dele que normalmente não estão voltadas à segurança do condomínio, então ele muda de carro, ele não lembra de atualizar, ele vai lembrar quando ele chegar na frente do condomínio E não conseguir entrar. E não conseguir entrar. Verdade. E vai ficar nervoso, inclusive, porque de fato ele ficou exposto ao risco, ele está do lado de fora. Né? Então ele precisa fazer essa identificação preventivamente para evitar que ele fique exposto. Aí o porteiro tem que deixar ele do lado de fora se ele não tiver devidamente identificado. Legal. Nós vamos fazer uma coisa agora que você vai achar que é merchan, mas não é. Porque tem um telespectador que está interessado para aplicar algumas coisas no condomínio dele. Então você vai passar para ele o e-mail, o telefone da GS, que é uma empresa sólida, capaz, com profissionais competentes. Anota aí, ele vai passar. O telefone é 5525-1422. 5525-1422. E-mail www.gsterceirização, terceiriza cal, sem o tio e sem o cedilha.com.br. Legal, é isso aí. E a empresa atua aqui em Osasco, na região? Sim, nós somos da região de São Paulo, porém atuamos na Grande São Paulo. Grande também. São Paulo toda. Legal. Exatamente. Que legal. Vocês já atuaram aqui em Osasco, inclusive você é morador daqui. Sou né? morador de Osasco há 25 anos. É isso aí. Então, por isso que há muita familiaridade aqui com a nossa região. E Osasco, de um tempo para cá, houve uma expansão de condomínios muito grande, né? E a gente fala, né, sempre de grandes condomínios, onde a coisa pode até se complicar um pouco mais. Né? Valmir, uma notícia ruim. Nosso tempo acabou. Então, quero agradecer você ter atendido nossa solicitação. Foi muito legal esse papo e vou deixar esse finalzinho para as suas considerações. Eu quero primeiramente agradecer Paulo, Egídio, pelo convite. E só um lembrete, pessoal, está saindo de férias, a gente está no mês de julho, mês de férias. Muito cuidado com as informações, não passe informações da sua rotina de férias para ninguém, converse com a sua família, reúna todos, para evitar informações da sua rotina e ninguém se aproveitar das suas férias para que ela, de repente, seria muito alegre e se torne triste. Isso aí. Desligar o gás, desligar a energia e esses cuidados em casa. É isso Muito aí, obrigado, Valmir. Obrigado, Paulinho. Isso aí. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.